Agora, voltando, vou fazer um exercício. Viu? Voltei, eu te falei que eu vinha. Te falei, acredita em mim. Coisas que tu tem que lembrar. Os ângulos são formados da intersecção de retas. Quando essas retas se interseccionam, se cruzam, elas formam o que a gente chama de ângulo, esse espaço entre as retas. Quando o ângulo mede 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Quando o ângulo mede 180, ele é chamado de ângulo raso. Quando eu os valores que eu completo para chegar a 90 graus, que é o valor do ângulo reto, são complementares. O que eu somo para chegar a 180 graus, um ângulo raso, são suplementares. Então, o ângulo complementar é o que completa para chegar a 90. Um ângulo suplementar é o que soma para chegar a 180. Começamos por aí. Vou colocar um exercício aqui na tela para ajudar na explicação. Observa. Observa que esse exercício é do livro A Conquista da Matemática, 9º ano. Lembra que eu comentei contigo que quando tu tem esse desenho aqui, significa que aqui tem 90 graus. E quando tiver uma reta, sobre essa reta vai ser 180 graus. Vou te falar agora de uma outra coisa, de uma relação formada de ângulos que aparecem da intersecção de retas paralelas cortadas por uma transversal. Eu vou até utilizar, olha que coisa linda isso. Para que você não fique dizendo, o Ari não está se doando. Aqui, vamos riscar. Outra reta. Aqui é a tecnologia, queridos. Ah, não devia editar? Não, não vou editar. Não vou. Bom, agora, observa. Eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Os ângulos que se formam nessas retas, por exemplo, ó, aqui eu tenho uma intersecção, aqui eu tenho outra intersecção. Esses espaços aqui, ó, esses ângulos que se formam, eles têm características. Como assim? A primeira delas, observa que esse ângulo aqui é oposto a esse aqui em função do vértice. Esses ângulos são chamados de ângulos OPV, ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são iguais, têm a mesma medida. Todo ângulo que é oposto ao vértice a um outro ângulo tem a mesma medida. Primeira coisa que tu deve lembrar. Outra coisa, observa que esse ângulo aqui, essa medida aqui, ela está ocupando a mesma posição dessa aqui, só que em lados alternados. Esses ângulos são alternos internos. Quando isso acontece, significa que esses ângulos têm a mesma medida. Assim como esse ângulo aqui ocupa a mesma posição que esse aqui. Esses aqui são alternos externos. Ângulos alternos externos também têm a mesma medida. Primeiro, ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Ângulos alternos internos e alternos externos têm também a mesma medida. Vai lembrar disso? Vai. Observa agora o exercício. Na figura seguinte, eu vou aqui, ó. Eu vou riscar aqui porque faz de conta que tu não viu isso. Na figura seguinte, as retas R e S são paralelas e são cortadas por duas transversais. Eu quero saber quanto vale o Y. Como é que eu chego nisso? Tu vai usar as coisas que tu já sabe, que tu tem garantia para chegar até o valor do Y. A primeira garantia que eu tenho é aqui, ó. Eu tenho uma reta que está assim. Eu tenho uma das paralelas aqui e eu sei que aqui a medida é 120 graus. Se eu tenho uma reta, que é essa aqui, e tenho 120 graus aqui, significa que o que vai aqui, esse ângulo suplementar, é o que tu soma para chegar a 180. Quanto tu vai somar 120 para chegar a 180? 60 graus.
Significa que aqui, esse ângulo aqui, mede 60 graus. Primeira coisa. Segundo, observa que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é alterno, interno a esse aqui, ó. Eles são o mesmo ângulo, em posições alternadas em relação a essa paralela. E essa transversal que corta. Significa que esse ângulo aqui também mede 60 graus. Esse ângulo mede 60, esse outro ângulo mede 60. Mas eu preciso chegar no y. Observa que aqui, ó, eu tenho um triângulo. Eu posso usar essa relação. Lembra, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos vai ser sempre 180 graus. Eu tenho o valor de um ângulo, tenho o valor do outro, mas eu preciso saber o valor de dentro aqui do triângulo para usar essa relação. Eu tenho o valor de um ângulo que está do lado de fora. E se eu conseguir descobrir o valor desse ângulo aqui de dentro, eu consigo, usando essa relação de 180, saber quanto mede esse aqui e consigo, consequentemente, o valor de y. Observa que aqui, ó, se eu já tenho 60 aqui, se eu juntar com mais isso aqui, ó, com esse pedaço aqui, eu tenho uma meia volta. Então, 60 mais esses dois ângulos tem que dar 180. Significa que 60 graus mais 2x mais 4x tem que ser igual a 180 graus. 60 graus mais 2x mais 4x tem que ser igual a 180. Resolvendo essa equação, eu vou ter que 6x, porque 4x mais 2x dá 6x, vai ser igual a 180 menos 60. X, então, vai ser igual a 120 divididos por 6. X vai ser igual a 20 graus. Então, nesse triângulo, eu agora consigo saber, além da medida de dentro aqui, que é 60, consigo saber a medida desse ângulo aqui. É 2 vezes o x. Então, esse ângulo aqui de dentro mede 40 graus. Esse aqui mede 60. Eu tenho um ângulo de 40, mais um ângulo de 60. Isso aqui dá 100 graus. Quanto falta para dar 180? Falta 80 graus. Significa que esse ângulo que falta aqui é 80 graus. Por aquela relação, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se eu tenho, para resolver o exercício agora, se eu tenho uma reta, e aqui eu tenho 80 graus, quanto falta aqui para dar 180? 100 graus. Qual é, em grau, o valor de y? Letra A, 100 graus. Nesse momento, tu vai estar pensando, nossa, mas foi uma volta muito grande para chegar nesses 100 graus. É claro que foi. Esses exercícios, eles são parecidos com jogos. Tu começa de um princípio e vai montando, articulando até chegar no ângulo que tu quer. O que tu tira desse exercício? Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Ângulos alternos internos são iguais. Ângulos alternos externos são iguais. Sobre uma reta, 180 graus. O que soma para chegar a 180 é suplementar. O que completa para chegar a 90 é complementar. Não poderia ter pego um exercício mais simples? Poderia, mas eu não estou aqui para facilitar a tua vida. Se tu consegue acompanhar esse exercício, eu vou te dar uma sugestão. Começa o vídeo do início, quando colocar o exercício, e tenta resolver. Se tu não conseguir, coloca um pedacinho do vídeo e vai vendo essas relações. Se tu procurar exercícios sobre isso, tu vai encontrar exercícios bem mais simples, perguntando quanto falta para chegar a 180, quanto falta para chegar a 90. Essa parte eu acredito que tu consiga fazer. Esse exercício que é mais elaborado é mais difícil. Vou ver se eu faço mais um vídeo com exercícios
com 5 exercícios em grau de dificuldade, do mais simples para o mais difícil. Vou estar colocando em seguida. Dá uma olhada nesse exercício. Eu sei que isso não é fácil, porque nada aqui é fácil. A tua vida não é fácil, mas tu vai conseguir. Acredita, no final vai funcionar. Viu? 2 vídeos no mesmo dia e fica falando de mim. Nos encontraremos. E vai dormir, porque nesse momento, eu estou preparando isso aqui, nesse momento, no dia 29/9/2025, são 11 horas da noite. E tem gente que vai olhar esse vídeo e tem que levantar amanhã, porque a aula é às 8. Isso nesse momento que eu estou falando. Então, se tu está vendo isso aqui, vai dormir, porque amanhã tem aula. Te encontro lá.